para vocês também mudou? Aham, mudou. Ah, ficou bonitinho. Não, não mudou, não. Pra É mim, diferente. tá diferente. É diferente. Pra mim também não. Tá igual pra você, Aninha? Tá. Eu vou te mandar a foto do jeito que tá aparecendo pra mim, pra você ver. Abre aí que eu vou tirar foto de vocês, que agora ficou tão bonitinho as Ó, a janelinhas. tela mais escura, né? E aí vocês ficam na janelinha. Abre aí, gente. Pera aí, deixa eu preparar o pelo aqui. O que mudou foi o Meet ou aula? O Meet, Aninha. O Meet meu mudou também. Ah, então é o Meet. Abram aí pra gente tirar uma fotinha bonitinha. Abra aí, pessoal. Abra. Camille, Ana, Lívia. Não tô podendo O abrir Alha tá agora. rindo aí, ó. Abra aí. Tá rindo do quê, Alha? Cristiano. Das passadas de mão na careca? É. Ai. Abram aí, pessoal. Vou até tirar o óculos, ó. Mas ninguém? Nossa. O povo tá com vergonha. Depois nós tira mais. Vou colocar lá no grupo. Tirar mais uma. Mas ficou legal. Vamos. Vou tentar abrir as salas para a gente começar, mas eu nem sei. Vamos ver se não funcionar, a gente faz sem as salas. Vamos lá. Leonardo, queria te perguntar uma coisa. Você estava falando sobre a prova. Vocês foram direcionados para salas? E aí, pessoal? Ó, eu entrei na aula e eu saí. Voltei pra principal. Agora como que eu... Não voltou para lá, não? Vai sortear vocês. Agora mesmo vocês vão para salas. Deu certo, agora eu sei. Então vai lá. Entra na sala, pessoal. Entra nas salas temáticas. Vou entrar na sala ali, agora mesmo eu volto. Alguém sabe como é que faz para entrar nessa sala temática?
Ô Fabrício, tá me ouvindo? Opa, tô? Você sabe como é que faz para entrar nessa sala temática? Eu cheguei agora. O que tá acontecendo aí? Não, parece que o professor dividiu em várias salas, só que eu não sei como é que faz para entrar nas outras salas. Ah, é? Uai. Vou apresentar agora. Então, mas aí todo mundo vai ficar com a sala? Parece que dividiu vários grupos, entendeu? Eu não sei como é que... Vocês vão ser redirecionados, pessoal. Vocês não estão sendo redirecionados, não? Não, eu tô aqui, tô de boa aqui. Uai. Não, mas vai. Vamos ver se vocês vão agora. O professor tá parecendo o garçom lá do Arvoredo. Viu só? Agora apareceu aqui. Vão lá.
Olá. Olá. Pessoal, o pessoal está fazendo um trabalho em grupo, e aí o próprio sistema distribuiu eles em salas interativas. Se vocês não estão nas salas, esperem que agora mesmo eles vão voltar para essa aqui e responder as questões. As questões é que estão lá em sala de aula, tá? É porque a gente dividiu os grupos em salas de estudos. Eles estão respondendo 3 perguntas, que são aquelas 3 perguntas que estão lá no aula, sobre o caso do STF que a gente leu. Resumir, um grupo vai resumir as principais questões jurídicas discutidas, o segundo grupo, quais são as normas jurídicas aplicáveis, terceiro, você concorda com a decisão? Na sua opinião, ela faz justiça às partes envolvidas? Entendi. Ok? Tá certo. Tá? Então, agora mesmo eles vão voltar aqui, tá certo? É porque eles já foram distribuídos. É só 20 minutos, mas já passou um tempo, está faltando nem 10 minutos. Mas aí vocês podem tentar responder, vocês também, aqui, essas perguntas. Eu vou entrar na sala lá deles para saber. Eles já estão retornando aqui. Está faltando só uns 2 minutos. Leonardo, é aquela atividade que estava... As 3 que estão lá no grupo de WhatsApp. É sobre o caso que a gente leu no grupo do WhatsApp. Entendi. No grupo de WhatsApp tem as 3 perguntas, né, que cada grupo está respondendo. Entendi.
Beleza, pessoal. Tá faltando só um minutinho aqui para eles retornarem da sala, mas a maioria já tá. Leonardo, Ah. vai lá na sala lá onde que eu tava, avisa as meninas lá, que eu acho que elas não tá sabendo que tem que voltar agora. Já voltamos. Tá Ah, já voltando. voltou? Tá voltando. Beleza. Tá faltando, é porque vai voltar, ó. 26, 25 segundos. Tá fechando. Aí todo mundo volta. Peraí, eu não entendi. Não, é que tá encerrando aqui, ó. 15 segundos. Ah, Eu essa sala aqui é a sala inteira? Vai vir a sala inteira, ó. 10, 9. É automático, né? 7, 20 minutos, né? 5, tá. Eu achei 4, que tinha que voltar 3, sozinho. 2, 1, 0. Voltou todo mundo agora. Entendi. O pessoal vai voltar agora. Olha lá. Beleza, pessoal. Vamos agora começar, né, com o grupo 1, depois com o grupo 2. Hoje a gente, né, começou a trabalhar com as salas interativas, mas a gente vai também depois, em outras oportunidades, trabalhar novamente. Só que interessante é que todo mundo chegue, né, no momento certo para evitar. Mas o que vocês acharam da experiência em salas temáticas? Eu gostei, achei muito É legal. É legal, não fica diferente, né? É um jeito Também de achei trabalhar. legal. Então vamos lá, então, grupo 1. Resposta do grupo 1. Quem é um? Grupo 1, eu acho que é a gente. Só tem um grupo 1. Só um grupo 1, é o grupo 1, então grupo 2 e grupo 3. Grupo 1 é quais... O grupo 1 é que vai trabalhar com quais a principal questão jurídica discutida. Resuma as principais questões jurídicas discutidas, né? As principais. Então, Sim, pode falar. Pode falar. Então, tem a questão da divisão da pensão, né, entre as duas mulheres, e a principal questão é o reconhecimento da união estável. E, assim, pelo meu entendimento que eu tive, eu acredito que não foi possível esse reconhecimento da união estável. Tanto é que o ministro Marco Aurélio cita aqui que seria muito contraditório que o Estado protegesse a questão da bigamia, que eu acho que seria um pouco parecido com o que aconteceu, né? Então. Mas fica aberto às outras pessoas para falarem. Então, assim, mas vamos melhorar essa pergunta, porque, olha, a gente tem, né? Aqui a gente preparar para a gente fazer os 6 pontos, não é isso? Vamos lá. Alguém, Rogério, lê a pergunta novamente para mim. Lê para mim a pergunta número 1, Rogério. Microfone fechado, está parecendo o professor. Fiz piada com você, né? Resuma a principal questão jurídica discutida. Qual é a principal questão jurídica? Quando a gente for fazer resposta, gente, isso é dica de concurso. Não respondam além do que foi pedido. Façam a pergunta, respondam o que está perguntado. Qual é as principais, né? Então é mais de uma. Ou se tivesse falado a principal, se a pergunta for qual é a questão principal? A questão principal lá é a possibilidade do reconhecimento da união estável comitantemente com um casamento. Entendeu? A possibilidade no Brasil de se permitir que duas pessoas sejam declaradas companheiras, né, em união estável, mesmo que uma delas esteja casada de fato e de direito. Essa é a questão principal, é essa. Qual é as outras questões? Existe uma outra questão, o objeto. O objeto jurídico aí, tá, que é o interesse, como a Ana respondeu, a
Pensão. A pensão. Isso, esse é o objeto jurídico. Mas para mim alcançar no meu objeto, tem que ser declarado o meu direito. Ele é anterior. Não tem como eu ter esse objeto aí de interesse sem ter declarado o meu direito. Isso que nós estamos estudando é hermenêutica jurídica, né? Está dentro dessa interpretação. Então, é a capacidade nossa de entender um texto e de responder uma pergunta. Então, independentemente de você já ter estudado essa matéria, ao ler um texto, tem que ter a capacidade de entender, porque isso foi deixado claro por todos os ministros que proferiram seus votos. Correto? Não é isso que eles falaram? Sim. Então, são duas coisas. Aí, existem outras discussões que eles falaram, né? A questão de que se permitisse isso, poderia ter dois casamentos, né? Um casamento e duas uniões estáveis, duas uniões estáveis, três uniões estáveis, né? Então, houve outras questões, mas as duas questões principais possibilidade de reconhecimento da união estável comitantemente com o casamento, os dois juntos. O objeto, o interesse, é a divisão da pensão. Então, esse é os objetos, o principal, né? O que principalmente está sendo discutido ali, o que foi discutido. É isso. Aqui, se fez essa pergunta, não tem que citar artigo, não tem, ainda mais que já tem outra pergunta. Então, a gente tem que responder dentro daquilo que está lá. Na hora de fundamentar, você pode fundamentar de que jeito? Né? Conforme, né, relatado pelo relator, fulano de tal. Se na prova pedir para fundamentar, você pode escrever essa resposta. Se tiver o texto lá, você fala conforme relatado pelo ministro tal, que vai estar na prova, né? No parágrafo tal, por exemplo, você não precisa copiar o que o ministro falou, mas você cita, ó, conforme, né, relatado pelo ministro, fulano de tal, né, no seu parágrafo tal lá, por exemplo. Você não precisa copiar novamente, mas você cita aonde você viu que ele respondeu isso. E lá você tem vários ministros que deixaram claro aí o objeto. Entenderam a pergunta? Entenderam a resposta? Ficou claro para vocês? Conseguem responder? Agora ficou. Uhum. Conseguem responder? Não, conseguir já é outra coisa, né, professor? Nós estamos aqui para isso, é para aprender. Na próxima aula, hoje é porque não tinha tempo por causa da live, mas na próxima aula nós vamos trabalhar com hermenêutica. Olha, como é que foi essa interpretação? Que jeito foi essa interpretação? Às vezes vou trazer um caso novo para a gente interpretar, faça uma interpretação, né? Entendeu? E agora o segundo. Nessa primeira pergunta aqui, pessoal, não tem ética, não tem filosofia, pura interpretação. Aqui não tem juízo de valor. Viu, Ana? Entendeu? Às vezes você coloca juízo de valor numa pergunta que não foi feita, você pode perder ponto no avaliador. Eu estou te preparando para a segunda fase da OAB, estou te preparando, entendeu? Para um concurso, tá? Entendeu, Ana? Então, a gente sempre limita a responder o que foi perguntado. Beleza, grupo 2. Essa, para mim, é mais fácil para o grupo 2. O grupo 2 era o nosso, e a pergunta era quais são as normas jurídicas aplicadas ao caso. A gente concluiu que, apesar de terem várias normas jurídicas citadas, né, ao longo do caso, a norma jurídica principal, citada principalmente pelo relator do caso, o ministro Marco Aurélio, trata-se do parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição Federal, que tipifica, né, a união estável, que, como já foi falado na primeira pergunta, é a principal questão jurídica discutida no caso. E, além dela, eu vou complementar também com o artigo 1727, né, do Código Civil, que fala sobre o concubinato, que é que anda, né, em conjunto com a principal questão jurídica discutida. Beleza, tá correto, né? Aí, tá certo que a Maria Eduarda complementou a primeira pergunta com a segunda, mas bastaria aí, Maria Eduarda, você dizer, né, como você disse, o artigo da Constituição, tá? Culminado, e depois você disse o do Código Civil, porque são as duas questões que foram discutidas.
a principal, né, é a interpretação da Constituição, mas o voto vencedor ali foi de se não poder modificar, fazer uma interpretação extensiva da Constituição em razão da própria lei, né, do Código Civil, tratar lá sobre o concubinato. Mas é isso mesmo, são esses dois o que foram discutidos. Tá certo que nós tivemos um voto vencido, né, se algum aluno falasse assim, todos os artigos que foram citados pelo revisor, né, que ele fez uma interpretação extensiva e uma interpretação que ele utilizou em inúmeros artigos da Constituição, também pode. Bastaria, aí, nesse caso, fundamentar conforme voto do revisor. Aí você viu que ele citou vários artigos, ok? Mas, perfeito. Alguém tem dúvida dessa pergunta? Tranquilo? E é claro, na prova sempre vai ter no texto os artigos. Eu não vou exigir de vocês que vocês conheçam o artigo. Se tiver uma interpretação de citar o artigo, é o artigo que vai estar lá no texto que vocês vão ler. Ok? Tranquilo? Sim ou não? Sim. Tranquilo. Então, Sim. beleza. Então, vamos lá, então, para o grupo 3, que é o mais difícil. Bom, pessoal, boa noite a todos. E a pergunta para o nosso é se nós concordamos com a decisão que foi tomada, e a resposta é sim, nós concordamos. E aí, o embasamento dessa nossa, até houve alguma discussão no grupo, mas o embasamento da nossa decisão final é com relação à clareza do ordenamento, né? Tanto na Constituição quanto no Código Civil, inclusive em algum artigo de 265 fala de crime, essa bigamia. E apesar da complexidade do caso, entre uma relação muito extensa com que seria a concubina ali, com vários filhos, e essa suposta dependência, mas como o Supremo Tribunal Federal é a última instância, né, para essa decisão, e se ele acatasse, abriria um precedente muito perigoso para outras situações que poderiam também querer ter esse mesmo direito, digamos assim. Então, para nós, para o grupo, ficou bem claro que, acima de tudo, o nosso ordenamento, a Constituição, né, e entendemos a complexidade do caso, e também a questão de se fazer justiça, nosso entendimento, atendemos a norma e fez-se cumprir a norma. Então, a gente tem que entender que foi feito, sim, justiça por essa razão, apesar que uma parte aí, com certeza, não ficou satisfeita com o resultado, mas, infelizmente, para essa parte, essa é a nossa posição, e é o que aconteceu, né? Ok. Na primeira parte, eu concordo completamente aí, Rogério, com a resposta do grupo, está correto, estaria correto. Na segunda parte, não é que eu não concordo, né? Existe aí uma questão. Eu até coloquei para vocês, qual que é a grande pegadinha aí dessa pergunta, né? Lê ela inteira para mim, Rogério, por favor. Você já é o narrador oficial da sala? Lê para nós aí. Lê a primeira parte da pergunta. O narrador é o Leandro, o oficial. Você concorda? Você concorda com a decisão? Na sua opinião, é a primeira parte. Isso, na sua opinião, ela fez justiça às partes? Isso. Então, olha como é que vocês respondem. A primeira parte, você concorda com a decisão? Gente, ela é totalmente, né, aberta. Você pode responder o que você quiser. Você concorda? Sim, não concordo. E por que eu não concordo, como vocês falaram. E vocês vão justificar. Beleza. A segunda parte, aí entra na filosofia. Entra em ética, entra em filosofia, juízo de valor, entra em todas as aulas que nós fizemos até aqui. Tá? Que vocês têm que ter o maior cuidado. Fez justiça? Aí vocês estão colocando, olha lá, justiça, né? Fez justiça. Minúscula, né? Escrito, justiça. Primeiro, o que é justiça?
ela pode ser alcançada, né? Em que sentido? Então vai depender de maneira que você vai responder. Não é uma pergunta fácil. Ela fez justiça? Então a justiça ela é uma questão subjetiva. Ela é totalmente subjetiva. Então você pode responder que sim, né? Que você entende que fez justiça. Por quê? No primeiro ponto, que as duas mulheres sabiam da existência dos dois relacionamentos. Ok. Uma, ela era casada de fato e de direito. Ou seja, o ordenamento jurídico está ao lado dessa mulher. Está em conformidade. Então, o direito tem que proteger essa mulher. Na segunda parte, ou seja, o direito da mulher tinha de ser reconhecido ou não uma união estável, como ela sabia que ela estava junto com uma pessoa que era casado, e ela aceitou durante tanto tempo isso, se fez justiça no sentido de que a lei não iria protegê-la. A lei não poderia protegê-la. Ela que deveria ter tomado as providências de dizer para o cara, falar, olha, você resolve sua situação. Ou você está comigo ou está com ela. Mas... aí, professor, você está estudando o caso histórico dela, né? Não, eu estou justificando o porquê eu acredito que se fez justiça. Da mesma forma, você poderia dizer que não se fez justiça com os argumentos que o revisor fez. E a resposta não estaria errada. Porque justiça, ela é uma axiologia de valor. Fato, valor e norma. As três questões. Fato, a gente está discutindo o fato, é a questão histórica que você disse. Norma é o que a norma determina, ou seja, eu tenho as duas normas que foram citadas pela Maria Eduarda, Constituição e Código Civil. Ok, aqui nós estamos falando a terceira coisa da tridimensionalidade. A gente tem que olhar no todo, mas estamos analisando o quê? O valor. O valor que eu coloco no fato e o valor que eu coloco na norma. Eu estou dizendo que se não fez, para mim fez justiça, porque o valor que eu coloquei no fato, ok, todos os dois eram apaixonados. Um era apaixonado pelo outro. Perfeito. Mas eu tenho que dar valor à norma. E a norma não permite no Brasil múltiplos casamentos, múltiplas união. A norma não permite. Por uma questão de se ter uma paz social. Então, é o valor que eu dou nessa norma. E por ela saber, por ela conhecer o caso, saber que ela é casada e aceitar, ela aceitou que ela não teria a proteção do Estado, porque ela estava contrária à lei. É a mesma coisa daquela pessoa que faz pequenos furtos, né? Que é pequenas corrupções, né, que é comum no Brasil, né, o brasileiro gosta de tomar vantagem, ele está sabendo das coisas que está fazendo. Os fins justificam os meios? Ok, mas é errado. É errado. Então, né, uma pessoa, por exemplo, alguém te volta um troco errado, né, e a pessoa fala, oh, beleza, né, fica calado. É a mesma coisa, ela sabe que está errado. Da mesma forma aquela mulher, por mais simples que ela seja, por mais apaixonada que ela seja, ela claramente sabia que ela não estava segura, que ela não teria nenhum direito. Apesar que a nossa realidade demonstra assim, vários casais que se separam, convivem com outras mulheres sem organizar a situação do papel. Isso aí não se discute. Nós não estamos discutindo isso, o fato. O fato lá não se muda. A mulher, o cara era casado e convivia com essa. As duas questões. Entendeu? Ele nunca deixou a mulher de verdade. A gente não pode mudar o fato.
Se ele tivesse deixado ela 1 semana, 2 dias, essa aqui teria todo direito, mas esse aqui não deixou. Estava com as duas. Diferentemente, Wália, que seria o caso que esse já é permitido, que se as 2 mulheres morassem junto com ele na mesma casa, que é a família multiparental. Não tem como ir contra a lei maior. Não. Se eles vivessem na mesma casa. Seria todos da na mesma mesma forma. Não seria, é diferente, porque aí estaria uma convivência, aí se chama família multiparental, né? Várias pessoas morando junto. Que existe, que não é o caso. Mas eu queria que vocês entendessem como colocar a justiça, como colocar o valor. Aí nessa pergunta você tem que carregar justiça, você tem que carregar valor, e o mais fácil para a gente responder esse tipo de pergunta, tá? Que ela não é fácil, ela é complicada e não é fácil para ninguém, não é fácil para mim, não é fácil para nenhuma pessoa responder essa pergunta. Tanto é que a gente leu lá, eles ao fazer esse juízo de valor, todos os ministros buscaram julgamentos, buscaram livros, buscaram filmes, buscaram poesia, buscaram inúmeras questões. Por quê? Porque ali está a filosofia, ali está o valor, ali está a questão ética. Então, ela não é fácil. Só que qualquer resposta é válida, desde que fundamentada, desde que tenha uma argumentação. Nessa terceira parte aqui, essa terceira pergunta, quando ela ocorrer na prova de vocês, o que eu quero testar em vocês é o poder de argumentação de cada um de vocês, o poder de retórica, o poder de convencimento, ok? É nesse sentido. Entenderam? Alguém quer fazer uma colocação, quer dizer assim, da maneira que entendeu? Você entendeu, Rogério? Por que eu discordei na segunda parte? Não, perfeito. Você consegue agora responder? Não, eu pensei assim, na verdade, eu até dei uma floreada no final, né, que a gente teve pouco tempo para discutir mesmo o nosso posicionamento. Mas qual foi a linha de raciocínio, tá? A questão, olhando pela ótica do direito, fez justiça, porque chegou-se à conclusão do que está no ordenamento. Agora, olhando para a ótica da pessoa que estava almejando essa pensão, no caso a concubina, para ela, na cabeça dela, com certeza isso não aconteceu direito, e ela, inclusive, ela pode continuar lutando, apesar de ser STF, né? Mas, como você comentou, a definição de direito, de justiça, ela é subjetiva, então, perante a justiça, perante o ordenamento, fez justiça porque cumpriu a Constituição, né, o ordenamento. Mas na cabeça, na visão dela, com certeza ela pensa que até hoje ela acha que tem direito, né, essa pensão. Então, foi no lado da subjetividade. Né? Okay. Mas entendi que a gente precisa ser específico e responder exatamente a questão. Isso para mim é porque na terceira pergunta, na primeira e na segunda, elas são perguntas que eu não quero saber, não se perguntou, né? Não sou eu, mas a pergunta não quer saber a opinião de vocês. Ela é específica. Na terceira, é a opinião de vocês. Na terceira, é descobrir o filósofo que tem em vocês. A terceira pergunta, ninguém não está perguntando o que o Barroso entendeu, o que qualquer um dos ministros entenderam. Quer saber o que o grupo entendeu, ou no caso, o que cada um entendeu. Outro aluno quer comentar para descobrir se conseguiria responder a prova, porque aqui é a oportunidade para a gente já preparar para a nossa prova final, que era a perguntação, que era a preocupação, né? Eu misturei pergunta com preocupação. A preocupação dos alunos. Quer, Arlen? Você estava perguntando? Quem tinha perguntado? Arlen. Então, professor, mas no caso, o ideal não seria seguir a Constituição Federal, citando as normas, por exemplo, realmente se fez justiça, porque a norma estabelece isso, tal, e se sair de fora disso, está indo contra as normas.
Pode. Aí você vai ter uma justificativa positivista, não é errado. É uma posição positivista. Aí posso colocar, por exemplo, apesar que os valores da sociedade vêm sempre mudando. Tal. Então, aí olha, a justiça, ela tem várias questões, a gente viu isso, né, no livro lá, Descomplicando a Filosofia, ele traz a justiça como resultado, a justiça como posicionamento positivista, né, a visão tridimensional, ela é assim, você pode ter a visão positivista, ligado, né, à norma, ter a visão sociológica, né, posicionamento sociológico, também não estaria errado, que é a questão do fato, e teria uma questão de valor. Não é errado, desde que você justifique. A sua resposta não está errada, Fabrício. Porque assim, o nosso grupo pensou realmente nesse ponto, né? Até eu citei algumas partes, porque baseado na Carmen Lúcia, para mim ela foi a mais sensata. Ela puxou mais ali para a questão dos valores de sociedade, e mesmo que a concubina, de certa forma, estava errada, porque, querendo ou não, ela estava agindo como se fosse um amante, até porque a questão dos filhos não vinha em julgamento, e sim a relação dela com o cidadão que era casado. Então, você poderia dizer assim, Fabrício, dizer seu ponto de vista e dizer que né, falando assim, você respondendo para eu concordo com o posicionamento da ministra ao entender. Porque aqui a resposta não é para você dizer o posicionamento dela, qual que é o seu. Você pode concordar com o dela. Então, eu concordo com o posicionamento dela. Eu estou concordando com o posicionamento dela, e aí você dá o seu posicionamento, mesmo que seja parecido do dela. Isso é retórica e argumentação. Essa construção que a gente quer. É isso que eu quero que vocês entendam nessa terceira pergunta. Entendi. Mais alguém quer fazer para a gente entender? Pois é interessante a gente verificar assim que a gente não pode ir contra a lei maior, né? E se a gente aceitar a ambiguidade, o que vai acontecer no nosso futuro? Eu gostei desse tipo de situação. Quem mais? A chance é agora, gente. Depois lá na prova é certo ou errado. E aí? Mais ninguém? Assim, eu tenho ainda muita dúvida, não é nem... Pode falar. Como é que você responderia? Nem interpretar. Peraí, você tá falando comigo ou com a... Eu tava falando primeiro com você, com o seu posicionamento, depois quem foi que respondeu, que falou as duas ao mesmo tempo? Eu não vi. Não, porque eu tava falando que a minha dúvida maior não é nem em relação ao caso. Com o caso eu consegui compreender, mas como fazer as interpretações, sabe? Por exemplo, as interpretações hermenêuticas. Eu sei o que é o significado de cada uma interpretação hermenêutica, mas quando eu vou aplicar ela, eu fico um pouco confusa e com dúvida. Mas hoje a gente não fez essa interpretação hermenêutica. Aqui são três perguntas. Porque você estava falando... A gente vai fazer esse exercício na próxima aula. Na próxima aula a gente vai fazer esse exercício, Ana. Não, então... Na próxima aula a gente vai pegar e vai trabalhar com esse exercício. Hoje a gente está fazendo... São duas objetivas e uma terceira que era subjetiva, questão da justiça, que aí você vai ter que entrar na construção. Tá? Fala, Maria Eduarda. Era você que tinha perguntado junto? Não era eu não, mas eu concordo com a Ana Flávia, eu tenho esse mesmo questionamento que ela, mas eu acho que para agora uma discussão mais extensa, é melhor a gente adiar para a próxima aula, que a gente já aproveita e fala sobre a prova também. Mas essa terceira pergunta, você conseguiria responder? Você entendeu? Não, essa terceira pergunta eu consegui sim, a minha dúvida era na questão da Ana Flávia mesmo, que ela disse da aplicabilidade das questões hermenêuticas mesmo, mas quanto à atividade de hoje está tranquilo. Na próxima aula, né, e continua vocês nessa mesma de ler, a gente vai pegar ali e falar, olha, onde que tem uma interpretação gramatical? Essas são fáceis, tá lá.
lógica, a gente tem várias, né? Então a gente vai ver na próxima aula, você pode ficar tranquilo, vai dar certo, tá? Sobre essa terceira pergunta, alguém quer fazer um posicionamento? Vou passar para mais uma coisa. Então, é correto afirmar que a justiça pode nascer da consciência do magistrado? Não. Não. Por quê? Eu acho que sim. Porque ele tem que se embasar na lei e não nas suas convicções. Mas ele não é um ser humano? Como é que você tira o humano da pessoa? Então a gente podia colocar computador. O que você acha? A gente fazer programa de computador, Fabrício, e colocasse lá, aí a gente não precisava nem estar estudando, bastava os meninos do sistema de informação, a gente digitava o caso e saiu o resultado. O que você acha? Porque na área de computação, a tecnologia, ela não tem um meio termo, ou é sim ou é não. No caso do direito, a justiça ela tem que ser interpretada, porque muitos casos não dá para ser solucionados em sim ou não. Sim, perfeito. Perfeito. E é como nesse caso, né, que nós estamos discutindo. Na realidade, a justiça seria, se eles tinham uma vida, as duas famílias, existem filhos, existe tudo, seria dividir. A realidade é o que estavam se buscando, mas pela lei, pela justiça, não se pode, pelos fatos. Então, acredito também que o magistrado, ele vai ali em direção à Constituição, ou seja, eles têm que tá cumprindo, né, fazer valer a Constituição Federal e os códigos, né, que hoje existem, né, civil, penal, entre outros. Mas é a questão, por exemplo, né, da intuição. Todo ser humano tem uma intuição, e aí? Como é que eu vou relacionar isso? Por isso Vejam que aqui. tem que haver discussão, professor. Tem que ver e entrar no bom senso na resposta mais viável. Por exemplo. Para ambas as partes. Vocês acham que não muda, por exemplo, se for uma mulher, uma juíza, que seria mãe solteira, uma juíza casada, com filhos, um juiz solteiro, um juiz casado, né, com 3 filhos, eles não vão ter uma visão de mundo diferente? Eu acho que na hora de fazer essa interpretação? Eu acho que sim, que depende da situação que aquele magistrado vive, ele vai julgar de acordo com a realidade dele. Não, com a realidade... Então... É assim que ele vive, então ele vai ter outros olhos, né, diante da situação. Eu acho que pode ter essa influência, mas ele vai sempre buscar seguir o que dá na Constituição. Por exemplo, até teve um caso que eu fiquei sabendo de ela foi agredida, né? Inclusive, praticamente quebrou a mão da mulher, o esposo. E aí, quando foi para a justiça, ela pegou e fez a denúncia contra ele, e aí foi para a justiça. Quando chegou lá, o juiz olhou e falou assim, e condenou ele. E só que nesse meio termo ela tentou voltar atrás. Mas o juiz, seguindo a sua intuição, ele falou, não, ela está fazendo isso para tentar proteger o marido, e não voltou a pena, fez ele cumprir a pena, parece que ele tem que dormir na cadeia, ou algo assim, durante 1 ano. Então, mas é assim, não tem como você tirar, né, o humano do humano. O humano, ele vai ser sempre humano, falho ou não. Por isso que o próprio sistema constitucional, ele tem a questão do duplo grau de jurisdição necessário. Então, nunca a decisão ela vai ser sempre de um juízo, né? Historicamente, antigamente, não existia recurso. Então, tinha um juiz só, o juiz decidia, tá? E isso poderia ter problemas. A gente ia ter sempre decisões de juiz que a gente chama de decisões solipsistas, né, de juiz que julga conforme as suas próprias convicções, que eu acho errado. Mas o juiz, ao interpretar, fazer o exercício de interpretação da lei, né, fato, né, norma, né, dentro da tridimensionalidade, é lógico que o humano dele vai colocar. Aí que existe essa construção, que não é de hoje,
É uma construção ao longo, né, dos anos, ao longo de milênios, em que nós temos o que a gente conhece como jurisprudência. É uma prudência em julgar. Ou seja, eu tenho um juiz de primeiro grau que decide, mas você recorre a uma corte. Então, ali, no mínimo, vão ter 4 pessoas que vão decidir. O juiz de primeiro grau e 3 juízes superiores, revezando, obrigatoriamente ou não, aquela decisão. No caso que a gente viu, nós tivemos uma decisão em primeiro grau, 3 desembargadores na Bahia, então tinha 4 pessoas, né, que teve uma decisão, mudaram, e depois passou na mão de quantos ministros? 5. Entenderam? Que é uma turma, né? Uma das turmas julgaram. Então, isso é uma construção de uma jurisprudência. Esse é o sentido, né, histórico do direito, né? Lógico, jurisprudências são reiterados julgados no mesmo sentido, é isso que vocês têm. Mas a epistemologia da palavra vem de uma prudência ao julgar. Então, o juiz, ao julgar, ele vê casos anteriores, ele vê decisões anteriores. E essas decisões podem ser reformadas por tribunais. Isso não é de hoje. Isso já nós temos de povos de 2.000, 3.000 anos atrás, que já se utilizava, né? De 1.000 anos antes de Cristo. Já existia a questão de recursos, né, de se ter essa jurisprudência, principalmente em outros povos. Povos indianos, por exemplo, já existia, eram cortes sacerdotais, sim, né, mas o próprio Código Manu, que ainda é atual até hoje na Índia, ele determina regras de construção, e isso veio uma construção, né, o direito não é de hoje, tá? Que houve um amadurecimento junto com os romanos, né? Os romanos se debruçaram nos digestos, né? Os digestos nada mais é que estudo de julgados, de cases, de casos, em que se construía exatamente essa prudência ao julgar, para que os juízes seguissem esse entendimento. Então, a gente tem que entender isso. Então, quando a gente fala, é claro, eu sempre vou ter um humano. O humano vai julgar, e ele vai julgar certo e vai julgar errado, e influencia. Então, geralmente, os juízes, né, em instâncias inferiores são juízes mais novos, e aí eles têm sempre decisões, às vezes, que mudam, né, decisões superiores, e aí, juízes, os desembargadores são mais velhos, e aí eu tenho ali já ideias consolidadas, né, construções consolidadas, e, em alguns casos, não é fácil subir, eu posso ter recursos aí ao STJ e ao STF, tá? Que aí eu posso mudar. Mas a gente tem que entender isso. Pode falar. Não, professor, uma dúvida aqui, uma dúvida, um comentário. Qual seria o limite, por exemplo, para a gente solicitar a suspeição de um juiz, um magistrado, numa situação? Vou dar um exemplo, tá? Não tem limite. Não, por exemplo, eu estou sendo condenado por um crime ambiental, por exemplo. E aí Sim. eu vou ser julgado por um juiz que é um militante do Greenpeace, por exemplo. Sim. Então, a chance desse juiz me condenar, ela, tipo, é 99%, assim. Então, eu já sabendo disso, eu já posso pedir uma suspeição, por exemplo? Suscitar, né? Você tem uma... você suscita a suspeição dele, ok? Isso é aceito? No início do processo. Se você já ali na sua contestação, você já faz essa suscitação, tá? E aí eles aceitam? Eles arrumam outro juiz para me julgar ou não? Ele pode se dar por suspeito, tá? Ou não dar. Caso ele não o faça, você pode agravar ao Tribunal de Justiça Superior. Entendi. Mas é correto você fazer a suspeição. E pode acontecer também uma suspeição intercorrente de um fato que você não tinha conhecimento, só ficou sabendo depois. Aí, né, posteriormente, quando você tomar ciência disso, você faz essa suspeição. Mas, geralmente,
né, pelo menos os juízes assim, que eu conheço, quando você faz uma suspeição, né, ele mesmo já... Porque eles têm muito processo, né, então eles não, na suspeição, a melhor coisa é já passa o processo para outra pessoa. E aí ele faz suspeição, e aí o tribunal que vai decidir quem vai ser. Vai ter um novo sorteio, né? Ou então isso aí vai ser levado para o tribunal descobrir aí quem é que vai ser colocado, ok? Mas é normal, isso é suspeição, é normal no início, né? Hoje ainda mais com a internet, né? Porque pensando nesse lance aí do juiz ter as próprias convicções, que é natural do ser humano, dependendo, e aqui eu estou trazendo, pode ser qualquer situação, por exemplo, pode ser uma pessoa que cometeu, por exemplo, um ato de vandalismo num protesto de esquerda, por exemplo, se for julgado por um juiz que é sabido que ele é de direita, com certeza ele vai querer, sei lá, vai querer condenar, né? Porque tem aquela consciência de direita ou de esquerda num ato, sei lá. Então, o réu ali, ele vai ser prejudicado. Sim, sim. Sim, isso aí é assim mesmo. Entendeu? Mas isso é normal, isso acontece, né? Leonardo, sim. Como você falou agora há pouco, se o esposo, na verdade, não convivesse fora de casa, já há mais de mês, e aí, no caso, a outra seria beneficiada, a concubina? Não, se provar que ele saiu de casa, ou tentou sair de casa, sim. Entendeu? Entendi. E aí, sim, ele vai... né? Porque aí seria um caso diferente, né? E no caso aí tem que apresentar, né, no caso lá dela, seria apresentar as provas, né? Isso, ela comprovar, né, mas isso ela isso nem foi suscitado, né? Entendi. Isso nem foi suscitado, nem colocou-se em dúvida isso aí, porque as duas concordam com isso. Mas no caso, se ele tivesse um casamento de fato, que seria? Se ele tivesse separado da esposa mesmo, né, no papel, e aí ia considerar um casamento de união estável, mesmo ele estando casado em papel? Se ele união estável, geralmente vem para solucionar isso, né? Quando a pessoa é casada de direito, mas não é mais casada de fato. Basta a separação de corpos. Ah, entendi. Eu achei que a união estável isso é normal. Isso a vida inteira teve. Então, ele saiu de casa, ela saiu de casa, ele não mora mais, eles não moram junto. Entendeu? É casar de fato. Entendeu? Mas ele não mora. Pensava que a união estável só era para quem era desimpedido. É desimpedido, só falta uma declaração. Ele é desimpedido. O direito não pode impedir. Porque nesse caso lá é de fato e de direito. Nesse caso que eu estou dizendo é só o de fato. O que vale mesmo é o fato. Está separado? O caso lá é igual você está falando, ele não estava separado da primeira esposa. Ele certamente convivia com as duas, né, ao mesmo tempo. Isso, nesse caso ali, ela não tinha, eram as duas ao mesmo tempo, só que cada uma na sua casa. Complicado. Mas aí ela estava aceitando essa situação, né? Ela aceitou essa situação. Uma coisa que não ficou claro para mim é que quando ele começou a relação com essa concubina, se ela sabia. Porque se quando eles começaram, ela não sabia, então... Não, mas a partir do momento que você sabe e permanece, é o que interessa. Então, durante anos se sabia isso. Mas isso nunca, ali, pelo que a gente lê no caso, isso nunca foi discutido. Então, as duas sabiam. Era de comum acordo, pronto. A questão só poderia efetivar uma pensão se tivesse filhos menores, né? No caso, aí é o direito dos menores... Mas é direito dos menores, né? Isso não está sendo discutido e nem precisa ser discutido. Essa pensão certa era muito alta. Para ter uma briga dessas... Entendeu? Mas beleza, pessoal, vamos
Vamos encerrar. E aí espero vocês lá na live. Todo mundo, hein? Fazer chamada lá. E aí para valer horas também, tá, pessoal? Tem que fazer aquela inscrição, professor? Para fazer. É bom fazer inscrição, mas vai ter um link, né? Eu vou soltar o link para vocês, aí naquele link lá que vocês fazem para validar como é que chama lá? O certificado de vocês. É 8h30, né? 8h30. Igual eu participei da Carmen Lúcia. Eu recebi esse certificado, tá no sistema da UBRA? Como que é? Se você fez a inscrição... Eu entrei no link e participei. Mas eu não sei como que é isso. A de hoje vai ser do mesmo jeito? Vai ser do mesmo jeito, mas tem um link lá, GG, que você entra, né? Eu vou liberar, vou colocar ele no grupo de WhatsApp. Uhum. Tá? E aí... Aí, a partir do momento que a gente entra lá, a gente já é participante, já garante o certificado das horas? Aí depois, né, que você assistir a live, você entra lá, entendeu? Não sei se eu entendi, não. Espero que eu entendi. Deixa eu só interromper aqui a gravação.